Caro telespectador, caro internauta, novamente com vocês. O programa Gente da Gente está no ar, apresentado por Cláudia de Bulhões. Eu sempre agradeço a equipe da TV Assembleia que nos oferece o suporte para que nós apareçamos para vocês. Eu sei que vocês podem estar nos vendo na sua cama, porque tem horário de meia-noite, pode estar na sua mesa de almoço, porque tem horário de meio-dia, e pode estar nos vendo no seu celular em qualquer horário. Mas, sem a equipe que nos apoia na TV Assembleia, nós não iríamos ao ar, porque uma andorinha não faz verão. Não é isso mesmo? Vocês devem estar curiosos. Quem Cláudia de Bulhões vai trazer hoje? Espero que vocês gostem, porque eu gosto. Eu aprendo toda vez que eu converso em entrevista ou em bate-papo de amigo com o doutor Alfredo Aurélio Marinho Rosa. Seja bem-vindo, doutor Alfredo. Sempre é um prazer, Cláudia, estar com você e com seus telespectadores. Eu considero, eu sou fã de carteirinha do doutor Alfredo. Por enquanto ainda está doutor Alfredo, né? Chamando o doutor. Mas daqui a pouco, telespectador, eu vou esquecer e vou chamar Alfredo. Mas vamos. Eu sou fã pela folha de trabalho, pela folha corrida, digamos assim, de serviços oferecidos à população. Há pouco nós estávamos conversando e ele dizendo, não vou nominar, né, mas eu dizendo, e fulano? Ele disse, olha, foi meu estagiário. E Beltrano foi meu residente. Aí eu falei, doutor Alfredo, então você se formou um menino. Me conta, com que idade você se formou, doutor Alfredo? Me formei com 22 para 23 anos, né? Eu entrei cedo na faculdade. Consegui caminhar ela de forma natural e foi o primeiro emprego que eu tive, foi uma residência médica em cirurgia cardíaca, que eu tive a sorte de passar em um concurso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi realmente desde cedo. Então, a gente tem um pouco de experiência, mas eu já estou de cabelo quase todo branco e isso apenas transmite que a gente tem uma experiência um pouco no que está fazendo. Doutor Alfredo, assim que ele chegou, eu fazia já alguns meses que eu não o via, né? Eu disse, doutor Alfredo Rosa, como você está bem? Ele está mais magro, ele está mais jovem. Aí eu perguntei, doutor Alfredo deve estar amando. Aí ele na dele como sempre, né? Na dele como sempre. Porque ele veio aqui para explicar sobre a cirurgia cardíaca, sobre o coração, não sobre a vida pessoal dele. Doutor Alfredo, tem uma coisa que eu vou lhe deixar de calça curta. Sabe o que é? Por que o coração é associado ao amor? Sim, isso é uma conexão secular, né, do coração com a afetividade das pessoas, né? O coração, sem dúvida, ele sofre influências de emoções. De fato, o cérebro é o detentor de todas essas nossas emoções aqui quando vivemos, né, na Terra. É no cérebro que realmente surge a saudade, a afetividade, a agressividade também. Mas todas essas variações do humor ou do psique do homem, eles, a depender de qual tipo seja, interferem no coração. Então, o centro nervoso, o cérebro, ele emite sinais nervosos para o coração, ora para ficar mais calmo, ora para ficar mais bravo, mais valente, a depender da situação que o indivíduo esteja precisando. Se ele precisar correr, o cérebro emite isso. Se ele está triste, está ansioso,
né, com uma perda de um amor, uma perda de um, ele também vai sofrer as influências. Então, doutor, eu acho o seguinte, então todo cardiologista tem que entender muito de cérebro, né? Sim, na verdade, Cláudia, todo... sim, cada pergunta, mas é meu mesmo. Telespectador. Mas é ótima as suas perguntas. Todas as especialidades, qualquer que seja, tem que saber de cérebro. Afinal de contas, ele é o que comanda todas as funções de cada órgão. Sim. Ele comanda a função. Se for para uma glândula para secretar hormônio, é o cérebro que faz. Se é para o coração acelerar ou diminuir os seus batimentos, ele também influencia. Mas o coração, eu vou puxar uma sardinha para a gente, para a parte da cardiologia, ele é que faz com que todos os órgãos sejam supridos da sua energia para funcionar. Se o coração para, o intestino não funciona. Se o coração está fraco, o rim não funciona, o cérebro não funciona. Então, apesar do cérebro ter... Ele que bombeia o sangue? Bombeia o sangue. A função do coração é uma função bomba. E ele tem que funcionar. O coração começa a bater no 32º dia de vida do feto. E é até o final da vida. Não há máquina moderna, não há máquina que tenha sido feita pela tecnologia, a maior que você imaginar, tão perfeita como um coração. Se você viver 100 anos, em saúde ele vai ter que bater durante os 100 anos de forma efetiva para suprir desde a unha do pé até o centro mais importante do sistema nervoso central, do cérebro. Gente, o coração Eu agora fiquei parada, porque o coração realmente é o coração de tudo. Por isso que a gente chama o coração é o coração de tudo. Não é? Tem uma terminologia, é o coração popular, daquilo. Né? É, o coração daquilo. É um dito popular. É um dito popular. Agora, doutor, existe assim, todo mundo tem mania de verificar pressão, né? Aí diz, vou medir, vou tirar a pressão, mas o termo certo é verificar, não é? Perfeito. Existe uma pressão X que seja a boa, ou cada indivíduo tem um determinado pressão, a alta e a baixa? Muito bom você ter falado nisso, porque a hipertensão é um problema seríssimo de saúde pública, em Alagoas e no Brasil e no mundo. E o mais grave é que um bocado de gente, uma porção de pessoas, um número importante da população, elas não sabem que é hipertensa. E esse silêncio é um silêncio perigoso. Diz até que a hipertensão silenciosa. Silenciosa. Pode ser silenciosa e já se apresentar em uma das suas formas mais drásticas, né? Como um derrame cerebral, como um infarto agudo do miocárdio, como um edema agudo de pulmão e como uma insuficiência cardíaca aguda, se a gente não diagnostica. Então, um lembrete aos seus telespectadores de procurar o cardiologista para verificar se a pressão está normal. Mas o nível que você fez a pergunta, hoje, agora em 2018, teve um novo, que nós chamamos de guidelines na língua inglesa e europeia, mas uma diretriz para orientar os cardiologistas e não cardiologistas, orientar a medicina do nível de pressão que é considerado normal. E o nosso nível no Brasil a pressão é normal se for 12/8 no linguajar popular, 12/8, ou 120/80 a nível técnico para baixo. Então eu tenho 13/9, temos já que ver o que é. E já é considerado um estágio intermediário de gravidade da hipertensão arterial. Lógico que a pressão se adapta a cada idade. E aquele que a gente quase ninguém leva em consideração, que
tipo assim, 12 por 7, 12 por 8 e tem aquela outra medida embaixo. Ah, tá. Isso aí nós estamos indo à técnica da verificação da pressão arterial. Ah, tá. Só as pessoas que estão habilitadas e treinadas devem tirar ou verificar a pressão arterial. Agentes de saúde, etc. Por isso que algumas vezes um tipo de aparelho que mede pressão, um leigo talvez não saiba manipular. E porque não é o último que diz, deu 70 e depois deu 10 lá embaixo. Aquele 10 lá embaixo é o normal. O normal, nós estamos desinsuflando um manguito no braço, ele vai ter que ir até 0, porque vai parar de oprimir ou de comprimir a artéria. Mas quem é treinado sabe que é um dos do meio que diz que é a pressão diastólica. E é o primeiro que diz que é a sistólica. Ou seja, 120 quando dá o primeiro, que é o primeiro som que nós escutamos, e, por exemplo, 80 quando há uma mudança no timbre do som. E aí, isso tem que ser treinado, porque tem que ser auxiliado pela ausculta. Os aparelhos eletrônicos, embora representem, a maioria deles serem de qualidades, também exigem um cuidado na retirada, na postura, se a pessoa não bebeu, não fumou, se a pessoa está com a bexiga vazia, se a pessoa está bem... É mesmo, doutor? Isso tudo influencia? Pois é, muita coisa. Se a pessoa está relaxada, se está com a base dos pés no chão, não é simplesmente chegar, tire aqui. E agora é assim, né? Não, sentar cruzado o braço retificado e apoiado o cotovelo em uma base em que se relaxe. Porque só o fato do cotovelo não estar em base já faz com que a musculatura comprima alguns vasos superficiais que no conjunto refletem uma pressão maior no vaso mais profundo. Mas eu tenho visto muita gente verificar a pressão assim, mandar verificar assim. É errado? Errado. Doutor, mas eu também estou querendo saber, e o meu telespectador, é porque quando a gente verifica a pressão, ali diz também a batida cardíaca, lá embaixo. Sim. É isso que eu quero saber. A maioria desses aparelhos, eletrônicos inclusive, sim, são os eletrônicos, que verificam pressão, eles vêm acoplado à cronometria, ou seja, a medida da frequência do coração, a frequência cardíaca e as pressões sistólica e diastólica. Então, ele configura o resultado desses dois aspectos que são importantes. A frequência cardíaca varia de 80 a 100 batimentos por minuto, mas pode haver batimentos até 50 por minuto. E o idoso? A depender, o idoso pode ser. Como há um envelhecimento do sistema nervoso no coração também, uma parcela dos idosos pode cursar com uma diminuição da frequência do coração. E aí a gente precisa depois verificar se precisa de auxílio para essa frequência aumentar. Mas só para... Isso tudo é um estudo muito sério para a gente estar toda hora verificando pressão, né? Nós vamos para o nosso intervalo, porque o telespectador deve estar assim, querendo muito saber tudo do doutor Alfredo Rosa sobre a cardiologia e sobre a cirurgia cardíaca. Até já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha
coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Caro telespectador, caro internauta, eu estava aqui anotando uma coisinha que o doutor Aurélio falou e que eu achei muito importante daqui a pouco passar para vocês. Agora eu quero oferecer a ele a revista cultural Gente da Gente. Essa é a número 4, doutor Alfredo. Nós já tivemos 3. E cada vez nós vamos nos superando. Porque essa aqui ficou uma coisa linda, olha. E já tenho, assim, uma promessa aqui de quem será a próxima capa. Porque a próxima capa, esta é do senhor, entendeu? Muito obrigado. A próxima capa já vai ser um médico cardiovascular, que vai ser a capa. Vai ficar lindo, aquela foto maravilhosa. Será uma honra. Vamos continuar a nossa entrevista. É o seguinte, doutor, a gente ouve falar sobre a síndrome do coração partido. O que é a síndrome? É quando a gente ama e o outro não ama a gente? Pode, Ou é associado? pode até ser. Isso é uma terminologia e hoje uma entidade nosológica bastante estudada, que foi descoberta por Takotsubo, um japonês que verificou a ocorrência de doença no final das artérias, lá quando a artéria entrega o sangue dentro quase de cada célula, entrega o sangue oxigenado, me parece ser esse o fator da causa dessa síndrome do coração partido, que está associada aos indivíduos que gozam de uma saúde normal, que inclusive podem ter exames todos normais e diante de fortes emoções, uma perda de um ente querido, uma perda de um amor, ocorre parada cardíaca e infarto. Sem infarto e parada cardíaca, sem ele ter, ao exame das artérias, nenhuma doença. Então, os estudos todos... É interessante. Não tem obstrução. Por isso, doutor, que às vezes eu interrompo, porque o leigo, ele quer saber de coisas mais assim do dia a dia. Por isso que diz assim, ele foi ao médico, não tinha nada. Perfeito. Chegou mais adiante, ou 2 dias depois, teve um infarto. Perfeito a sua colocação. É por aí mesmo. E às vezes culpam até o médico que não havia, que não havia nada e os exames estavam todos normais. Essa doença, ela agora que está muito mais estudada, nós nem sabíamos por que acontecia isso. A síndrome do coração partido. O síndrome de Takotsubo. Que é o nome de quem descobriu. De quem estudou mais. Então, é uma doença na microvasculatura. Aqui vê? Aí não vê, porque aí as artérias são superficiais. A gente só vai assim mostrar um pouquinho, mas a gente não vai nem dissecar agora. É só para mostrar que nós artérias... temos. A gente só não vai nem dissecar, ou seja, abrir, mostrar para o telespectador. Mas a gente vai mostrar. Então, essas artérias acima, Cláudia, do coração, elas não têm doença. Mas lá, quando vai entregar o sangue dentro da célula, elas estão doentes. Então, os exames, toda a propedêutica não consegue diagnosticar previamente quem tem essas doenças. Então, é uma doença de cunho... emocional. De cunho e eminentemente preventivo. Porque se alguém tem essa alteração natural e tem outros fatores de riscos, se aumenta. Às vezes a gente diz, olha, então, era um atleta, né?
mas perdeu um filho ou perdeu alguém ente da família e morreu. O coração parou. Como morte súbita, né? Deu um pipoco, como a gente deu diz. Um pipoco. A gente que é leigo fala, deu um pipoco e foi. Mas existe síndrome do coração partido ou de Takotsubo. E isso é interessante, porque aqui é o coração. Nós não vamos, meu telespectador, pedir ao doutor Alfredo para dissecar, ou seja, abrir, dizer o que é, o que acontece. Mas só para vocês, pode dar um zoom maior aqui, para poder ver. Um zoom maior, quanto maior, melhor, porque depois a gente vai estudar aqui o coração. Eu já sei que aqui é uma coisa, aqui é outra, mas o telespectador precisa saber. Doutor, isto aqui é o responsável, é o bombeamento do sangue. Este aqui é o bombeamento pelo sangue do corpo todo. Para o cérebro também? Todo o corpo. Todo o corpo. Absolutamente todo o corpo. Todo o corpo. E, meu Deus, aí eu fico assim, como é que estão os avanços da cardiologia? Eu pergunto aqui em Maceió, Sim. Certo? Porque se a gente tiver problema cardíaco, Sim. já disseram assim, o melhor hospital de Maceió é o aeroporto. Mas eu não concordo com isso não, doutor. Eu acho que nós temos excelentes profissionais da cardiologia aqui no estado de Alagoas. Me fala sobre esse fato que eu coloquei. O melhor hospital cardíaco de Alagoas é o aeroporto. Chega assim até ofensivo. Eu acho ofensivo. Aos cardiologistas de Alagoas, que nós temos 3 a 4 gerações, temos quase 4 gerações de cardiologistas que são importantes não só para o povo alagoano, mas para a cardiologia brasileira. Todos. Alagoas hoje ela tem um quadro de cardiologistas especialistas, titulados, tanto na parte clínica como na parte cirúrgica, testados nos mais altos graus de padrões para tornar-se especialistas. Mero provincianismo, o Alagoas tem 4 hospitais que está andando na fina flor da tecnologia e da vanguarda na cardiologia. A cardiologia aqui, ela é conhecida em todo o Brasil como uma excelência em transplantes cardíacos. Era isso que eu anotei aqui, doutor. Transplante cardíaco, nós temos um dos nossos transplantados da Santa Casa, se não é o mais, um dos mais antigos transplantados vivos, com quase, deixe apenas me dizer, sem a exata precisão, 23, com quase 30 anos de transplante. Isso é um resultado fantástico. É um resultado acima da média de qualquer centro mundial. Tem assim mundial. Um número de transplantados já em média, porque não é fácil, porque tem que ter o coração, sim, não é? Tem que ter a doação. A doação. Isso, infelizmente, ainda a despeito de muitas campanhas que o governo tem detonado, a gente precisa de doadores. Então, o seu telespectador pense em doar os órgãos. Verdade. Nós só sabemos o que é uma doação quando um de nós, ou nós mesmos, vamos precisar. Nós temos mais ou menos uns 40 transplantes. Não estou lembrado exatamente, esse ano já tivemos 2. No caso, doutor, o senhor, desculpe eu interromper, não. Mas no caso, eu com 72 anos, se acontece alguma coisa, podem aproveitar o meu coração? O seu coração deve estar ótimo, e deve estar ótimo, e não há esse limite. Havendo a efetiva examinação desse coração, ele estando em ordem, com função boa, não há nenhum problema em doar. Então eu estou aqui, eu sou doadora. Então, está como eu também sou doador. Não é?
porque é importantíssimo a gente ver filha de gente precisando de um coração e acontece um acidente, com tantos órgãos podendo ser doados e salvar vidas. Isso aqui é até um apelo. Salvar vidas e as pessoas não de maneira nenhuma. Eu acho isso um egoísmo. Sabe? Muito bom você utilizar. Um egoísmo. Vamos ser doadores, porque o dia que nós precisarmos, ou que alguém nosso precisar, a gente está tranquilo, porque a gente também está na fila como doador. Sim, Né? perfeito. Não quer dizer que isso vão arrancar o coração da gente, que vão arrancar o pulmão, que vão arrancar isso. Não, não é por aí. Né? Nós estamos na fila de sermos receptores enquanto estamos vivos. Exatamente. Nós estamos conversando aqui, mas amanhã eu posso estar precisando de um coração. É verdade. Eu ia falar sobre transplante, nós já falamos, né? Já falamos sobre a síndrome de coração partido, já falamos sobre a cardiologia em Maceió. Doutor Alfredo, Ótimo. tem uma coisa que eu estou autorizada a falar. Porque a gente, quando fala assim, nome de paciente, é muito delicado, né? Mas há pouco tempo, o senhor teve uma grande vitória. Eu digo uma grande vitória com a ajuda de Deus, porque o senhor salvou o marido de uma amiga nossa. Jeane, um abraço para você. Você é a próxima entrevistada com o seu novo livro que está lançando. Você salvou o Agostinho. Agora, sem falar no nome do Ricardo, ele estava tudo entupido. Olha a minha grosseria, né? A minha grosseria é porque eu não sou médica, não sou cardiologista. Estava com o coração todo entupido, doutor. Esse paciente, ele teve... ele é todo discreto, é todo... Por ordem, né, da ética e eu sendo vice-corregedor, eu realmente não ele posso ficou detalhar o problema. A Jeane é uma amiga do peito, uma fabulosa gestora da educação no Nordeste. Meus abraços a ela também. Mas era um caso extremamente complexo, porque era um caso de um diabetes avançado, de um indivíduo muito jovem. Mas ela autorizou eu falar, viu? Ela autorizou. Mas eu não posso falar, nem mesmo ela autorizou. Tá certo. Você pode, mas eu não. Então, o que ocorre? Mas infartou e a gente detectou o que tinha e, graças a Deus, ele está de volta à família, ao trabalho. E foi um trabalho de equipe, é um trabalho de todos, né? Desde os clínicos. Quantas horas durou a cirurgia? Durou umas 3 horas a cirurgia, mais ou menos, e foi... Nós ficamos bastante felizes pelo resultado que ele teve. Não adianta que ele não vai falar nada. Não adianta. Agora, doutor, as curiosidades, né? Existe câncer de coração? A história do câncer é muito... Quanto mais especializado, mais complexo for o tecido do organismo, então tem menos câncer. Como é que é, doutor? Quanto mais especializado... Sim. Por exemplo, onde nós vemos câncer? No pulmão, que embora seja um tecido extremamente especializado, nos órgãos, mas no coração, no cérebro, os tumores, os cânceres, eles são mais raros em relação aos outros órgãos. Quanto mais especializado... Olha a minha gracinha. Quer dizer que o câncer não gosta muito do órgão que trabalha muito. Graças a Deus. Né? Não é porque o coração, o cérebro, né? Então foi a dedução. Existe, mas foi uma dedução que eu tirei agora. Não está errada, né? Não, mas existe o câncer. Graças a Deus no coração, o câncer maligno, metastático ou primário, ele não é tão frequente. Há uma frequência maior do câncer benigno, e a gente costuma operar, não raro esses casos, e existe. E graças a Deus para o coração, a maioria deles, quando ocorrem, são benignos, mas existem de qualquer forma. Nós vamos continuar falando em câncer do coração daqui a pouco, que nós vamos para o nosso intervalo.
Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida tá ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor pra mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Hoje nós estamos tendo verdadeira aula sobre coração. Já aprendemos o porquê do coração ser o órgão que simboliza o amor. Já aprendemos a síndrome do coração partido, que tem um nome japonês que eu não acerto falar. E agora estávamos conversando sobre o câncer de coração. E foi interessante, né, doutor? Porque o câncer não gosta de partes do corpo que trabalham muito. A gente chegou a essa, claro que é uma conclusão leiga, mas parece que quem trabalha muito ele não gosta. Mas o rim ele gosta, né? Gosta. Gosta. Na verdade, o câncer ele pode ocorrer em qualquer órgão. Mas do ponto de vista estatístico, de frequência, o coração ele está bem lá atrás em relação aos outros órgãos que trabalham muito também. Intestino, rim, pulmão são órgãos que ninguém vive sem eles. Mas o câncer tem uma predileção maior. O pulmão e o intestino por causa do modo de vida das pessoas. O tabaco, o uso do tabaco. Comida. E as comidas, exatamente. Doutor, eu sempre tive uma curiosidade, porque eu gosto de ler. Quando eu venho assim fazer uma entrevista, tipo com uma pessoa estudada, como o senhor, aí eu dou uma leiturinha. Agora, existe diferença em aterosclerose e arteriosclerose? Porque a gente, quando fala que o Alzheimer é diferente que é o ressecamento, é diferente da arteriosclerose, aí a gente vai ler e o coração fala aterosclerose. Só o senhor mesmo para tirar essa dúvida. A aterosclerose é um processo patológico que é o gênero. E existem as espécies, que seriam as arteriosclerose. Pode ser uma arteriosclerose cerebral, pode ser uma arteriosclerose renal, uma arteriosclerose do membro inferior, uma arteriosclerose do membro superior. Então, a arteriosclerose é dependendo da região em que aquele... E o que é arteriosclerose? É o início de um processo de diminuição da luz do vaso. Não tem nada a ver com isso aqui. Tem. Podemos mostrar. Explicar por aqui? Podemos. Não é? Isso aqui seria um vaso normal. Um vaso normal, que não tem nenhuma obstrução.
um processo de aterosclerose, que seria este segundo, onde há um acúmulo de gordura ou envelhecimento da artéria, fazendo com que ela já esteja quase... Aqui é aterosclerose ou arteriosclerose? Aterosclerose. Aterosclerose, sim. E o processo ainda de aterosclerose Sim. até fechar todo um vaso, como vemos nesse terceiro. E aí esse vaso, da onde for responsável pela irrigação, nós chamamos de artéria, daquela artéria, uma arteriosclerose. Então aqui é uma aterosclerose, porque só está pela metade, é isso? Não, todos são um processo. O processo ele é contínuo da aterosclerose. É apenas um nome, um endereço de um vaso que está fechado em uma parte do corpo. A arteriosclerose. Vamos dizer assim, é um CEP de uma rua que tem vários números. Pronto. Isso. E a arteriosclerose? A arteriosclerose e a aterosclerose também podem ser sinônimia. Podemos usar ela para fins científicos e leigos, como se fosse um processo só. Infarto, doutor. O infarto é uma arteriosclerose causado Que já é isso aqui. no coração. Qualquer órgão pode... Dá para dar um zoom aqui? É isso aqui, que já está todo entupidinho. Quando há o processo de oclusão da luz do vaso, que leva ao órgão o sangue, aí tem o infarto. O infarto não é só do Porque não passa. Não passa mais. O oxigênio aqui não vai. passa. Aqui Perfeito. passa. Ó, aqui passa, tá tudo normalzinho. Aqui tá mais ou Já menos. sofre o Já órgão, sofre. Já dá canseira. Dá canseira. Já dá canseira. Exatamente. Os meus exemplos, se não tiverem certo, o senhor diga. Porque eu tenho que falar para o meu público Corretíssimo. entender. E aqui é quando já não dá mais nem canseira, já apagou. Já fechou, Já a artéria fechou. não passa sangue. Desculpe a brincadeira, meu caro telespectador, mas é para poder a gente entender. Sim. Não é? Aí já fechou? Já Não fechou. passa mais sangue. E se for para uma artéria ocular, uma artéria cerebral, uma artéria renal ou uma artéria do coração, aquele órgão vai infartar. O coração infartando, ele para de ser aquela bomba ideal para todos os órgãos. E aí o doente fica com uma perspectiva de morbidade, mortalidade alta. Doutor, aonde que isso aqui está aqui? Esses vasos que mostramos, eles estão na superfície do coração, como também saindo do coração. É isso aqui azulzinho, assim? O essas azul coisas? significando o sangue venoso e o vermelhinho aqui do lado significando o sangue oxigenado, que vai ser levado aos órgãos. Tudo isso é vaso. E o coração é uma bomba que emite os vasos que vão para todos os lugares do nosso corpo. Certo. Todos os lugares do nosso corpo. Então esse vaso, o azulzinho é normal também? o azul é normal. Só que traz o sangue para o coração. Sim. E o vermelho leva o sangue para os órgãos, esses outros órgãos. Agora eu entendi. O azul traz e o vermelho leva. Perfeito. Que bomba, hein, doutor? É uma bomba, especialíssima, perfeita, né? especialíssima. Nada igual a isso. E aqui, doutor? Esses são os vasos que nós palpamos aqui no pescoço. Eu vou virar aqui porque... Esses são os vasos, o contrário. Aqui é as costas do coração. As costas, para poder São os átrios. Aqui, né? Os átrios. Para poder os ventrículos. ver. Sim. E aqui os grandes vasos que saem do coração. A artéria aorta, que é essa que a gente palpa no pescoço. Essa daqui. Essa aqui. Essa vem bater no pescoço? Vem bater no pescoço. Menino. E ela vai andando e em cada local que ela passa, ela recebe um nome diferente. Ela vai mudando de nome, como se fossem estações de trem. Então, a artéria vai andando, um número quilométrico de vasos no nosso corpo. Certo. Aqui
São ventrículos? Não, os ventrículos estão aqui embaixo. Ah, São as bombinhas. as bombinhas. Ah. É porque nós não sabemos. Não, mas, A gente mas quer é bom saber. não. Para o leigo, a gente tem que dizer o seguinte, nós, de uma forma jocosa, é que nós somos o ventrículo. Nós somos isso. Ah, Se isso falhar, todo o organismo entra em crise. porque não tem sangue. Porque não O chega... sangue não bombeia. o Esse, sangue- o vermelhinho não leva. Perfeito. Olha como eu sou Você inteligente. está ótimo, está aprendendo bastante. Então vamos trabalhar para o azulzinho levar e para o vermelhinho distribuir Perfeito. muito bem. Perfeito. Porque se ele ficar engorduradinho, Perfeito. a gente está ferrado. É isso mesmo. É isso mesmo. Imagina falar para o doutor, que é cirurgião cardiovascular, que é intensivista, falar, aí a gente está ferrado. Mas não é, doutor? Não, mas é uma forma de De expressar, expressar que popular, devemos porque... ter cuidado, ter uma moderação É. na vida, né, para a Ah. gente passá-la de uma forma mais saudável. Mas, doutor, a diabetes, ela influencia no coração? Completamente. Às vezes eu falo que a gente tome cuidado com diabetes, que é um inimigo silencioso. A conjunção de algum fator cardiológico com a diabetes, o resultado é bastante pior do que um não diabético. O diabético é um organismo diferente quando se associa com outras patologias. Por exemplo, o infarto no diabético é pior do que o infarto no não diabético. Então, atenção, apesar de estarmos falando tanto de coração, atenção para o pâncreas, para o diabetes. Esse é uma junção, é uma associação explosiva para uma pessoa. O pâncreas. Porque é no pâncreas que... O diabetes, né? Porque o pâncreas é onde se produz a insulina. E a maioria das causas é a falta de funcionamento do pâncreas em secretar esse hormônio. E a única coisa que até hoje se descobriu para estimular o pâncreas foi a insulina externa. Vamos dizer assim, para suprir a insulina interna, né? Perfeito. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas e a insulinoterapia, através da industrialização da insulina, é uma das maneiras efetivas de controlar o diabetes. O diabetes, ele não tem cura. Doutor, eu sei que não é esse o nosso assunto, mas já nasce criancinha com diabetes. Sim, pode haver. É um fator hereditário grande, né? É uma tristeza. Mas voltemos para a bomba. Né? Porque eu quando olho assim, eu acho assim, maravilhoso. Está aqui. Eu acho maravilhoso que a gente, como é que se diz? Que alguém saiba o que funciona isso tudo. Né? Que aqui é as costas do coração. Atrás, aqui as costas. A frente é essa. Essa aqui. Essa mesmo que você Quer dizer que essa parte está aqui na minha frente. Exato. E essa aqui está perto das costelas. Perfeito, Aqui. perfeito. Porque ele é atrás das costelas, né? Atrás as costelas, elas estão na frente e atrás. Né? Então tem costelas protegendo ele na frente e tem a coluna dorsal e costelas protegendo ele por trás. Que coisa maravilhosa. Deus deu até uma proteção. A natureza divina é realmente fantástica. Doutor, a minha pergunta é um pouco capciosa, mas eu já vi muito cirurgião que se acha Deus, o dono do corpo. Como que é isso para você? Olha, eu faço cada pergunta. Bem, eu nunca me encaixei, nem nunca ousei ser esse tipo de coisa. Nós somos profissionais que estudamos. Eu sou católico, então Deus ajuda muito a mim e aos meus colegas a trabalharem
com toda a tecnologia e o saber atual nas diversas situações que a gente que chegam até nós. Mas isso não é uma coisa de uma alma boa. Não é mesmo. Não é uma coisa de um ser humano. Mas vamos continuar normal. sobre esse assunto, porque existe, viu? Estão gostando? Vamos continuar. Até daqui a pouco. A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. A lista de problemas que a gente enfrenta como consumidor é enorme. Cobrança indevida, aumento abusivo, alimento estragado. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta para que os produtos e serviços que você consome sejam mais seguros e para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e a serviços essenciais. O IDEC é mantido pelos seus associados, pessoas como você. Acesse www.idec.org.br. Faça parte dessa luta. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC. Cidadania se conquista. Caro telespectador, nós assim fechamos aquele bloco no momento que estava assim o doutor Aurélio Rosa dizendo que ele não é desses cirurgiões que se sentem Deus. Isso me deu assim uma alegria muito grande, porque eu trabalhei já na área médica, coordenei um setor no extinto INAMPS. Eu sou animal em extinção, viu? Se me pegam, levam pro... Eu fui do INAMPS. Então, eles se achavam o máximo, porque eram cirurgiões. Então, o cirurgião geral, ele se acha assim um Deus. E eu gostei muito de saber, doutor Aurélio, do seu posicionamento. Porque hoje nada é feito bem feito por uma pessoa só. E sempre foi assim, não é uma coisa nova. Mas a gente que lida com ciência, a gente precisa de lidar com interdisciplinaridade. Cada um com o seu conhecimento se junta e ajuda para a gente chegar a um resultado que é o que a gente quer, não é um resultado para mim, nem para outro médico, nem para outro cirurgião. Agora, interessante, doutor, é que a maioria das pessoas pensam que o médico pode fazer o que ele quer. Mas existe uma corregedoria. Explica para o telespectador, pelo amor de Deus, o que é corregedoria e o que é erro médico. Porque tudo a pessoa acha que é erro médico. Acabamos de falar até da pessoa que saiu do médico e estava tudo bem, com um dia infartou. Aí já se acha que é erro médico. Então eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é a corregedoria do CRM, do Conselho Regional de Medicina, e o que faz um corregedor. Ok, a corregedoria, Cláudia, é uma coordenação dessa autarquia. Essa autarquia, o Conselho Regional de Medicina, ela tem as suas funções, que são elencadas por lei federal, e dentro do organograma do Conselho de Medicina, de todos os conselhos, no Brasil existe a corregedoria, onde há o corregedor, que atualmente eu fui o ex-corregedor, estou agora como vice-corregedor, e a corregedora é a doutora Márcia Rebelo, um abraço a ela, e nós somos os coordenadores dos processos éticos profissionais. Nós verificamos, após
o protocolo das denúncias, a admissibilidade das denúncias. Em seguida, redistribuímos por sorteio aos conselheiros, cada um ficando com um número de sindicâncias ou de denúncias, e depois julgamos essa denúncia preliminarmente para ver se essas denúncias vão virar processos ou serão arquivadas. E se elas viram processos, segue-se um rito processual símile à justiça comum. Nós utilizamos o Código de Processo Civil como base para seguir isso tudo normatizado, legalizado, e se for arquivado, é arquivado. A Corregedoria apenas controla o rito e a finalização do processo ético profissional. É uma função bastante difícil. Muito delicada. Árdua, mas a gente, como gosta da área jurídica, a gente... Era isso que eu ia dizer, porque o senhor também não é só médico. O senhor é formado em Direito. Sim. E tem até uma tese que você está desenvolvendo agora, que é tão interessante, meu caro telespectador. Depois você deixa eu ler essa tese. Tá. A tese é o seguinte, diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas de vontade. A gente acabou de falar em transplante, não foi? Então, vamos encadear com essas diretivas. Esse conceito de diretivas antecipadas de vontade, é o termo utilizado no Brasil, vem do testamento vital que começou na Europa e nos Estados Unidos, que é aquelas situações em que o paciente não tem mais autonomia de decidir. Entrou no coma, não há possibilidade de melhora e a família fica no impasse se vai ficar aquilo 10 anos daquela forma ou não, porque isso é uma decisão que tem que ser dele. Ou se desliga o aparelho. Então, essa tese é uma tese de doutoramento que a gente está fazendo, que é exatamente para ver se essas diretrizes antecipadas de vontade, elas podem ser aplicadas no Brasil na lei de transplante. Porque a lei de transplante no Brasil, ela só prescreve que só se doa órgão com a doação familiar, em primeiro, segundo e terceiro grau. Mas a diretriz antecipada de vontade é um documento que, em vida, nós ratificamos, nós registramos em cartório e deixamos claros, do ponto de vista jurídico, que quando eu estiver em coma, por exemplo... Se eu ficar, né? Então, que por favor, eu quero que doe meus órgãos. E esse documento é entregue a uma pessoa, que será o cuidador, o tutor daquela diretriz, daquela diretiva, que pode ser a família ou pode ser um amigo. Independente de ser o meu, vamos dizer assim, o meu tutor. No caso, eu sou interditada, né? Aí eu sou interditada. E eu fico interdito e o interditador, não é que chama? Mais ou menos assim. Né? O tutor, digamos assim, né? É o mesmo para quem eu dei essa autorização? Não, são coisas diferentes. Olha, tá vendo como a gente aprende? São coisas diferentes, claro. Ali a tutoria, essas são institutos do direito civil, e as diretrizes antecipadas de vontade, embora não estejam fazendo parte do arsenal normativo legal brasileiro, embora já haja projeto para isso, são apenas decisões esporádicas de juízos, ela já está sendo atendida, principalmente para os doentes de doença terminal, de cuidados paliativos. Essa ousadia de trazê-la para uma das leis mais bem feitas do Brasil, que é a lei de transplante, é uma ousadia de um estudante, minha e do meu orientador, para ver se a gente faz Olha, que maravilha. um projeto para mudar
um artigo da lei dos transplantes. Aliás, Uma doutor, ousadia só. ousadia é o que não lhe falta. Essa Desculpa, cara, essa agora foi pancada, né, doutor? Pelo seguinte, porque o doutor fez uma lei, entregou aqui na Assembleia, não foi? projeto. Um projeto, não foi lei, que você não faz lei, né? Eu não faço. Não sou deputado. Desculpe, não é deputado. Que todas as ambulâncias, ou a maioria das ambulâncias, deveriam ter o desfibrilador. E essa lei foi criada, essa lei, esse projeto? Quando o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós entregamos na Assembleia, e sabemos que a Assembleia precisa legislar muitíssimas coisas, mas a gente apenas lembra que 6 capitais do Brasil que já tem esse projeto, é um projeto de ter desfibriladores onde há aglomerações maiores que 2.000 pessoas. Um desfibrilador, não é só em ambulâncias. Em ambulâncias, tem as ambulâncias que têm os desfibriladores, tem os tipos de ambulância. Algumas não precisam, outras precisam tê-lo. Mas é apenas isso, e a gente tem a esperança que na próxima legislatura... Se tiver uma necessidade, tem ali. Tem um shopping, tem um show. Tem que haver. Muito embora esteja crescendo os bombeiros civis, que podem até ter esse tipo e manusear esse aparelho, um manuseio banal que qualquer adolescente pode usar, mas que salva vidas. O desfibrilador ele tem que ter nos locais de aglomerações maiores de 2.000, 2.500 pessoas. Doutor, então, você é pioneiro e uma pessoa ousada, porque tem iniciativas e tem intuições de fazer, digamos assim, trazer para o Brasil e fazer projetos e entregar projetos que facilitem a vida popular. Porque esse do desfibrilizador. Não, errei. Desfibrilador. Esse de trazer agora essa lei para a pessoa autorizar o transplante, não é? Isso é fantástico. Quisera nós termos mais tempo para falar sobre isso. Nós agradecemos a sua presença, doutor, e agradecemos a todos os médicos, parabenizando pela Semana do Médico, que hoje vai ter um grande evento. Muito obrigada, doutor, por ter vindo ao nosso programa. É um prazer sempre estar ao seu lado e poder passar alguma coisa para os seus seletos telespectadores. Eu estou às suas ordens. Muito obrigada e até o próximo programa.